Essas mulheres são uma bênção na minha vida, que eu seria eu sem elas. Obrigada, Sidneia. Então, bom dia para você aí do YouTube. A Sidneia me avisou ali que estava sem som. Como que tá agora, Sidneia? Me dá um ok aí, me escreve aí para mim, para que esteja tudo certinho para a gente transmitir essa live. Tia Valda está aqui, já colocou ali, bom dia, querida e preciosa, obrigada, Tia Valda, a senhora é uma querida, a senhora é uma preciosa, né, para todas aquelas que te conhecem, né, sempre fortalecendo a nossa fé, sempre nos apoiando, né, é uma bênção na nossa vida. A Sidneia colocou lá, bom dia, pastora, bom dia, mulheres abençoadas. A Andrea Parpinelli já entrou ali também. Isso, escreve aí como a tia Valda, mulherada aí, mulher, seja feliz. A Sidneia colocou lá, tá ótimo, obrigada, Sidneia, por me dar esse aviso aí, esse toque, tá bom? E você pode colocar aí no chat do YouTube também, mulher, seja feliz. A gente não precisa deixar para o final, vamos já começar, né, a espalhar essa frase, afinal de contas, nós vamos falar hoje sobre esse tema que está em Provérbios. Provérbios é um livro que nós temos lido constantemente, né, já há mais de 2 anos nós temos caminhado juntos aí com uma equipe de mulheres e a gente desenvolve várias conversas a partir da palavra de Deus, e isso tem nos edificado e nos fortalecido. Ah, vocês sempre repetem a leitura? Sim. E pelo fato de repetirmos a leitura, isso tem realmente nos edificado, né? A gente aprende por repetição e a gente também aprende pelo forte impacto emocional. E pelo fato de aprendermos por repetição, é que muitas vezes o impacto das palavras que nós ouvimos na nossa infância trazem ou bênção ou trazem ou seja, ou nos abençoa ou nos prejudica quando nós ouvimos palavras por repetição, várias vezes falando a mesma coisa. Então, isso tanto nos edifica, nos fortalece, quanto nos derruba, nos desanima e nos prejudica. Então, nós vamos falar várias vezes sobre isso hoje, porque diz respeito à nossa conversa aqui e ao nosso assunto. A Leila está entrando aí, que bom, Leila, seja bem-vinda. A Andrea também já colocou ali mulher seja feliz. Sidneia colocou mulher seja feliz. Que bom que vocês estão aqui. E eu já quero pedir para você aí, você pode também mandar um coraçãozinho, tá? Você que está aqui pelo Instagram, aqui não tem joinha, não tem like, mas tem coraçãozinho. E eu já deixo meu coraçãozinho para vocês aqui do Instagram. E para quem está comigo pelo YouTube, você pode deixar seu joinha, seu like. Aliás, conforme você vai compartilhando, conforme você vai deixando aí seus comentários, os seus likes, né, o próprio YouTube, a própria plataforma entende que a nossa conversa é importante. Então, me ajuda a divulgar essa conversa, você pode chamar outras pessoas, mandar esse link, tem um link que eu coloquei ali no grupo do WhatsApp, e você pode mandar no particular para quem você quiser, né, convidando, falando, olha, vamos para lá porque nós vamos falar de um assunto muito importante. E eu acredito que você viu lá, eu coloquei tanto no WhatsApp, aqui também na descrição do YouTube também está, e aqui no título do Instagram. Você tem uma faca e um remédio na sua boca. Qual deles você usa com mais frequência? É a faca ou é o remédio? E por que eu coloquei esse título? Primeiro, porque ele chama a nossa atenção. E segundo, porque está totalmente relacionado com aquilo que nós vamos falar hoje. Claro que em pouco tempo, todos os assuntos que a gente traz aqui nas quintas-feiras sempre são assuntos bastante vastos, né? Assuntos assim que dariam vários tempo de conversa. Mas a nossa conversa, ela geralmente não passa de 1 hora. Então, é um tempo pequeno, porém é um tempo muito precioso, onde nós tiramos para conversar, para aprender, e também com um desejo e intuito de abençoar outras pessoas. Então, para quem está aqui comigo, eu preciso dessa parceria, né? Eu preciso que você também contribua, que você converse aí comigo, deixa no chat, deixa aqui na descrição no Instagram, porque em alguns momentos eu vou fazer algumas perguntas, né? E esse assunto é muito importante. Este assunto, ele diz respeito ao nosso passado, ao nosso presente, e ele diz respeito ao futuro, tanto meu quanto da minha família. Então é um assunto muito importante. E eu quero pedir para você que conhece mulheres, né, aí que tem filhos, filhos principalmente pequenos,
né, para que esteja aqui conosco. Por quê? Porque nós vamos falar sobre isso, né, sobre, esses objetos que nós temos na nossa boca, que são, objetos fictícios, é claro, isso não é literal, ninguém tem uma faca na boca, um remédio de verdade, mas, né, pensando sobre isso, né, de uma forma, fazendo uma analogia, né, ou sendo pensando numa faca na boca e num remédio na boca, é isso que acontece diariamente, né. Então daqui a pouquinho vou falar um pouquinho mais sobre isso, né, a Leila está ali com a gente, então que bom, né, a tia Valda colocou lá, ó, a tia Valda que está aqui com a gente, quando tomamos a prática de dizer "eu te amo", as pessoas vão se sentir amadas. Fantástico, tia Valda, é isso mesmo, é sobre isso que nós vamos falar. E como é importante, amadas, olha só como é importante a nossa palavra. Nós, sabemos disso, mas é bem importante repetir. As suas palavras têm poder. As minhas palavras têm poder. E elas têm poder e elas têm um impacto, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, tá. E eu vou compartilhar aqui com você 2 situações, né, 2 histórias para dar um exemplo sobre isso, ok? Então vamos lá, continuando a nossa conversa, mas eu quero convidar você, se você não tem esse costume, a ter aí uma garrafinha de água do seu lado, né. Eu tô com um pouquinho a garganta um pouquinho irritada ainda, então dei uma desligadinha aí no áudio, né, para poder tossir um pouquinho, mas vou tomar minha água. E você? Você tá aí com a sua garrafinha de água na mão? Já tomou água hoje? É super importante a água, hein. Vamos lá? Isso aí, não deixe de tomar água. E a água a gente não toma assim de uma vez, né, você vai tomando aos pouquinhos durante o dia. E pensando sobre isso, acontece geralmente da mesma forma durante o nosso dia, durante o tempo que nós estamos ali com a família, ou durante o tempo que nós estamos até fora de casa, em qualquer lugar, em qualquer ambiente. É importante nós termos cuidado com aquilo que a gente fala, mas principalmente dentro de casa. Por quê? Porque é dentro de casa onde a gente fala as mesmas palavras, sabe? E por várias vezes a gente acaba repetindo as mesmas palavras. E eu convido você a pensar um pouquinho sobre isso. Quais são as palavras que você tem costume de usar dentro da sua casa? Que tipo de palavras você tem costume de falar, principalmente nos momentos de dificuldade? Porque quando a gente está bem, quando a gente está alegre, quando a gente está, naquele momento feliz com a família, é fato que a gente vai falar palavras gostosas de ouvir, palavras saudáveis. Mas quando acontece o conflito, quando acontece uma briga, que tipo de palavras que nós usamos? O que que sai da nossa boca? Eu queria que você refletisse um pouquinho a esse respeito. O Cristiano está aqui também, que bom, seja bem-vindo. Né, que bom que você está aqui. A Lu também está ali, já colocou bom dia, paz. Bom dia, Lu, seja bem-vinda aqui pelo YouTube. E você pode deixar aí na descrição, mulher, seja feliz. Lu também pode colocar aí no chat, mulher, seja feliz. Essa é a nossa conversa diária ali através do nosso devocional. E é claro que eu quero te convidar para participar conosco, né, você que é mulher, você que tem esse desejo de crescer como mulher, como esposa, como mãe, você que tem esse entendimento de que todo dia é importante para a gente aprender um pouquinho mais, principalmente com relação à palavra. Então, se você entende isso, se você quer isso, vem participar conosco. Nós somos um grupo de mulheres que se reúnem diariamente, de forma online, para conversar sobre a palavra de Deus. E isso traz crescimento, porque é uma repetição, sim, porque é uma forma de aprendizado, e a gente aprende através da repetição. Então, mais uma vez, eu quero fazer essa pergunta, quero te trazer, sim, a uma reflexão. Talvez você é aquela mulher que foi criada num ambiente ou é aquela pessoa que foi criada num ambiente
onde as palavras proferidas eram palavras pesadas, onde as palavras que o pai falava, principalmente na hora da discussão, na hora da raiva, na hora da ira, eram palavras pesadas. Sabe, a gente sabe de muitas pessoas, e talvez você não viveu isso em casa, mas você teve outros exemplos, então, por favor, compartilhe aqui conosco. Que tipo de palavras você ouvia na sua infância? As palavras que os seus pais diziam, ou o objeto que eles mais usavam em casa, era a faca ou era o remédio? O que que significa isso? Pastora, por que que você colocou isso, né? Porque pensa comigo, você tem 2 objetos na sua boca. A faca. A faca simboliza o quê? A faca simboliza algo ruim. A faca, ela machuca, a faca, ela corta, e a faca, dependendo do caso, ela pode até matar. O que que significa isso nessa simbologia? A faca simboliza as palavras, cruéis, palavras pesadas, palavras que vão prejudicar, palavras que são pejorativas, palavras para destruir. As suas palavras, as minhas palavras podem destruir alguém que está próximo de nós. Principalmente as pessoas mais afetadas pelas nossas palavras são os nossos filhos e o esposo ou a esposa. Então, quais são as palavras que eu e você temos proferido dentro da nossa casa? Qual objeto nós temos usado? A faca simboliza as palavras ruins. Qual era o objeto que os seus pais usavam para falar com você? Principalmente nos momentos de ira, nos momentos mais difíceis, de briga, quando o seu pai, quando a sua mãe lhe chamava a atenção. Que tipo de palavras eles usavam? A faca simboliza as palavras pesadas, palavras ruins. E o remédio simboliza as palavras boas. O remédio é algo bom, né? É lógico que a gente sabe que a manipulação do remédio, inclusive, é tratado como uma droga, mas nessa analogia, nesse simbolismo que eu coloquei, é para a gente pensar no remédio como algo que cura, algo que alivia uma dor, né? E realmente, dependendo de uma situação, o remédio até traz a cura. Por exemplo, para uma inflamação, para uma infecção. Quem já não teve uma infecção de garganta ou uma inflamação no seu corpo, e quando você toma um remédio, um antibiótico, ele cura aquela inflamação, ele tira aquela inflamação. Então, nesse simbolismo, o remédio, nesse caso, usado por mim e por você, são aquelas palavras que trazem cura ao coração ferido. São aquelas palavras proferidas mesmo num momento de discórdia, num momento onde precisa chamar atenção, mas que não vão machucar, que não vão ferir. Palavras que trazem alívio no momento da dor, palavras que trazem consolo no momento necessário, palavras que apoiam, palavras que trazem compreensão, palavras que ajudam as pessoas a se levantar e não o contrário. Olha só, você conhece a história do Daniel? Daniel era filho da Yasmin, uma moça de 26 anos, que estava se relacionando com uma outra mulher, e elas viviam juntas, portanto, essa outra mulher era a madrasta do Daniel. Daniel, com seus 7 anos, foi descoberto pela polícia, né? Por quê? Infelizmente, ele foi morto pela sua mãe, e a polícia tem a desconfiança que a madrasta teve participação no crime. O Daniel era um menino que era exposto a palavras agressivas, a palavras que prejudicavam o seu psicológico, denegriam a sua moral. Era uma criança de 7 anos. Essa mãe prendia esse menino com correntes dentro de um guarda-roupa. Isso foi descoberto pela polícia depois que a polícia chegou na casa e encontrou essas correntes no ambiente da casa. E ao conversar com a mãe, ela confessou. Essa mãe obrigava esse menino de 7 anos a pegar o seu caderno. Ele tinha um caderno
Se eu não me engano, a capa do caderno era amarela, e com uma caneta ou com um lápis, esse menino de 7 anos, ele era obrigado a escrever naquele caderno palavras depreciativas contra ele mesmo. E ele escrevia naquele caderno palavras destrutivas sobre ele mesmo. Ele escrevia: eu sou um idiota. Eu sou um menino muito mau. Eu sou um menino cruel. Eu não mereço a mamãe que eu tenho. Eu sou ladrão. Você acredita nisso? Que uma mãe tem essa capacidade de forçar uma criança a escrever esse tipo de coisa? Deixa eu dar um bom dia aqui para o Vitor, que está chegando aqui também pelo Instagram. Essa mãe, ela obrigava esse menino a fazer isso. Agora, pensa comigo. Precisa ser psicólogo, ou um terapeuta, ou um psiquiatra, para imaginar o impacto dessas palavras para a vida dessa criança. Nem precisa ser estudado para isso. É óbvio que esse tipo de palavras, não só ditas, mas escritas, ele escrevia sobre ele mesmo, ele se depreciava, a mãe o depreciava. Será que esse tipo de vida, se esse menino estivesse vivo, quando ele crescesse, que tipo de pessoa ele se tornaria? É claro que isso causaria um transtorno na vida desse menino, causaria um impacto tão grande, um impacto tão terrível, que infelizmente essa mãe estava criando um monstro. E esse menino com certeza traria problemas para toda a sociedade, porque era um menino ferido. E quem é ferido fere. Quem tem o coração ferido vai ferir os outros, seja com palavras, seja com ações, com atitudes, ele vai ferir. E o mais terrível, uma coisa que é muito triste, que essas feridas foram feitas na infância. No caso desse menino, tem provas. Se você quiser, você pode procurar no YouTube, no Google, né, as informações. Polícia prende a mãe que matou o menino de 7 anos. E depois a polícia descobre este caderno com essas escritas. Este menino era obrigado a escrever esse tipo de coisa. Essa mãe, deixa eu dar um bom dia aqui para o Jonatas Almeida também, que está chegando aqui, seja bem-vindo aqui pelo Instagram. Aí deixa eu avisar, você que está aqui no Instagram, corre para o YouTube, tá bom? Você pode me procurar ali no YouTube, Adriane Valentim Oficial, eu estou ao vivo, você vai me encontrar. Por quê? Porque daqui a pouquinho o Instagram vai cair. Então, se ele cair, você continua nessa conversa comigo ali pelo YouTube, tá bom? Então, você já pode ir fazendo aí essa transferência para lá, sabe? Sai do Instagram e corre para o YouTube. E à medida que você vai saindo, você pode ir me dando tchau aí, escreve Mulher Seja Feliz, escreve um bom dia, que eu sei que você está chegando aqui no YouTube. E para quem está chegando no YouTube, deixa o seu like, tá bom? E deixa aí um comentário, cheguei chegando, né? Porque a nossa conversa de hoje é muito importante. E deixa eu só dizer para você qual é o objetivo desta conversa, de falar sobre isso. E eu também daqui a pouquinho vou falar sobre o texto de Provérbios que nos faz meditar sobre isso. Por que é que eu estou falando sobre isso e qual é o objetivo? Para chamar minha atenção e a sua atenção sobre as palavras que nós temos proferido dentro da nossa casa. Você esposo, você pai, quais são as palavras que você tem proferido? As palavras que você tem dito estão ajudando a sua esposa, ajudando suas filhas, os seus filhos a crescerem de forma saudável? Você está usando as suas palavras como um remédio? Ou você está usando as suas palavras como uma faca, depreciando, falando só das coisas erradas, sabe, julgando, apontando o dedo, dizendo você não faz nada certo. Tudo que eu peço para você faz errado. Como que você vai crescer? Como que você vai casar? Ninguém vai te querer desse jeito. Você não sabe limpar uma casa? Você não sabe fazer uma comida? Olha só o cuidado que nós temos que ter. Nós podemos estar prejudicando aquelas pessoas que a gente diz que a gente mais ama.
Então, o meu objetivo aqui é chamar a sua atenção, chamar a minha atenção para as palavras que nós temos dito. Afinal de contas, pelo menos uma grande parte de nós, nos declaramos cristãos. Declaramos a nossa fé em Jesus Cristo e o nosso maior exemplo é Ele. Você consegue observar na Bíblia em algum momento Jesus prejudicando alguém com as suas palavras? Jamais, jamais. As palavras que o Senhor Jesus nos traz, e mesmo sendo as palavras que nos confrontam, é para nossa cura, não é para nos prejudicar, não é para nos deixar para baixo, não é para trazer uma baixa autoestima, não é para prejudicar ou causar um transtorno na nossa vida, não. Então eu e você devemos pegar esse exemplo e também fazer assim. Nós temos que facilitar a vida dos nossos filhos com as nossas palavras, que as suas palavras sejam usadas como remédio. E no exemplo que eu estou dando aqui desse menino chamado Daniel, um menino de 7 anos, você pode procurar no YouTube, você pode procurar no Google, você vai encontrar o caso desse menino que foi morto pela mãe. Ele foi morto, ela deu um remédio para ele, depois eu não sei exatamente como que foi, mas ela jogou o corpo dele no rio. E depois a polícia encontrou. Porque ela foi à delegacia contando uma história, uma mentira, e ela dizia que o seu filho tinha desaparecido. E quando a polícia o encontrou, ela então acabou falando, né, com todo aquele aparato que a polícia tem, conversando, fazendo perguntas, né, confrontando as informações, ela acabou declarando, ela acabou falando a verdade de que quem matou ele foi a própria mãe. Que triste, que tristeza. Mas sabe, às vezes a gente olha para uma situação assim e fala assim, que mãe mal, né? Meu Deus, onde se viu matar o próprio filho? Sabe, mas nós temos que olhar para nós e tomar esse cuidado. Será que nós não estamos usando as nossas palavras como faca para ferir o coração daqueles que a gente mais ama? Será que a gente não usa, às vezes, a nossa boca como faca para ferir o coração da esposa, do esposo, daquele que a gente convive? É aquele que convive com a gente que sabe quem a gente é. É aquela pessoa que está conosco 24 horas, que dorme com a gente, que acorda com a gente, que come com a gente, que sabe realmente quem a gente é. E é óbvio, de Deus a gente não esconde nada. Então, o cuidado que nós temos que ter, nossas palavras, né, o que nós temos falado, a forma que temos expressado, aquilo que está dentro do coração é o que revela através das nossas palavras, mas elas têm sido faca ou elas têm sido remédio para aqueles que estão ao nosso redor, né? A pastora Lucélia colocou, cheguei, que bom, pastora. A Valentina colocou lá no YouTube também, Mulher Seja Feliz, é a Kelly, né? A Valentina é a filha da Kelly, que bom que você está aqui comigo, Kelly. Pastora Lucélia colocou, cheguei, é isso aí, cheguei chegando, pastora. Que benção, gente. Avisando mais uma vez, se cair a conexão aqui do Instagram, tá? Corre lá para o YouTube para a gente terminar essa conversa juntos, porque eu já vou ler o texto de Provérbios e depois, né, quero falar um pouquinho sobre essas palavras que são remédios para a nossa vida, tá bom? O que que produz? As palavras que nós usamos como faca, o que ela produz? E as palavras que nós usamos como remédio, o que elas produzem na vida daqueles que estão ao nosso redor. Né? A pastora Lucélia colocou assim, a pastora Lucélia Namalu colocou assim, ó, nunca ouvi uma palavra ruim saindo do meu pai, mas minha mãe já era mais estressada comigo. Comigo não, mas minha irmã era muito agredida com palavras duras por parte da minha mãe. Gente, vou dizer para você que as suas palavras têm poder. E você que é mãe, você que é pai, você que é avó, a tia, que talvez é essa autoridade sobre a vida desta criança, as suas palavras têm muito poder. E elas vão fazer um estrago muito grande se elas forem usadas como faca na vida desta pessoa, desta criança que está debaixo dos seus cuidados. Então esteja atento a isso, né? Que as suas palavras, eu vou já falar aqui para quem está no Instagram comigo, né? Porque se cair a conexão, você vai ouvir isso, mas novamente eu digo, corre para o YouTube para a gente encerrar a nossa conversa lá, tá bom? Você que está aqui comigo no Instagram também, principalmente porque vai cair a conexão. Use as suas palavras para abençoar as pessoas, principalmente que você ama. Nós aprendemos com Jesus que nós devemos orar e amar os nossos inimigos.
Agora, quanto mais aqueles que a gente fala que ama, quanto mais essas pessoas que são tão importantes para nós, né? Quando nós olhamos para o futuro dos nossos filhos, o que que nós queremos para eles? Nós queremos o melhor. Saiba que você faz parte dessa construção, diretamente você faz parte dessa construção. As palavras que você diz hoje, que são remédio para a vida deles, vão ajudá-los a se tornarem crianças fortes, saudáveis, adolescentes maduros, seguros. Sabe, aquela mãe, aquele pai que infelizmente professa palavras duras, que prejudicam, não vão criar crianças saudáveis, crianças maduras, crianças que conseguem vencer as dificuldades da vida, mas infelizmente acabam criando crianças com problemas, crianças que desenvolvem transtornos de personalidade, muitas vezes por causa dessas palavras, que não são colocadas como deveriam ser colocadas. Use as suas palavras como um remédio, elogie mais do que critique, elogie os seus filhos, elogie o seu esposo, apoie aquilo que ele faz, apoie a sua esposa. Não quer dizer que, então eu não posso falar dos erros, entenda, não é isso. Mas nós temos que aprender, e a palavra do Senhor nos ensina isso, a falar as palavras certas na hora certa, a buscar a sabedoria para isso. A sabedoria ela vai caber na hora certa, no tempo certo. Tem que falar, tem que corrigir, tem que chamar para uma conversa, com certeza, mas chame na hora certa. Procure as palavras certas para falar, filtre as palavras que vão sair da sua boca para abençoar a vida dos seus filhos. Mostre para eles o caminho certo, o caminho que a palavra ensina, da forma correta. Diga para eles primeiro o quanto eles são importantes para você, o quanto eles são amados, o quanto você se importa, por isso você está corrigindo, porque você quer o bem deles, porque você quer ensinar as coisas certas para eles. Fale, elogie, diga assim, olha, você é muito bom em matemática, mas aqui em português você tem que dar uma melhorada. Olha, você viu quando você lava a louça, como que você lava bem? Só que tem umas panelas ali que você tem que esfregar um pouquinho melhor, porque tá ficando algumas coisas no fundo ali. Entende? Tem como a gente chamar a atenção, corrigir, mas primeiro a gente elogia, fala muito mais das coisas que esse menino, essa menina sabe fazer, sabe? Tem pai que, ao invés de abençoar sua filha, ele chama ela de gorda, ele fala, você não cuida desse cabelo, ó como tá feio esse cabelo, menina, vai pentear esse cabelo, você tá parecendo uma bruxa. Quando você fala isso, você está prejudicando a sua filha. Quando você fala isso achando que você só está fazendo uma brincadeira, ou falando uma coisa ali que ela nem vai levar em conta, isso não é verdade, ela vai levar em conta. Isso vai fazer toda a diferença, principalmente para a menina. Então, quando o pai vai querendo ajudar e falar, ele fala de uma outra forma. Ele fala: Nossa, teu cabelo é muito lindo, hein? Por isso que é bom você pentear o cabelo, porque aí você fica mais linda ainda. Olha que cabelo lindo você tem. Sabia que eu acho lindo a cor do seu cabelo, meu filho? Sabe? Então, muda essas palavras. Use as suas palavras como remédio para abençoar a vida dos teus filhos, para abençoar a vida do teu esposo, para abençoar a vida dos teus pais, dos teus amigos, dos seus colaboradores, colegas de trabalho. Aquele colega de trabalho que muitas vezes chega cabisbaixo porque está com a vida toda complicada, sabe? Em casa escuta tanta coisa ruim muitas vezes, saiu brigado com a esposa, com o esposo, e chega no trabalho cabisbaixo. Sabe, é o momento da gente ajudar, apoiar, compreender. Tem horas que não é hora de falar, tem horas que é hora de ficar quieto, de não falar nada, esperar o momento certo. E quando for falar, procura filtrar as palavras, use as suas palavras como um remédio para abençoar a vida das pessoas. E eu quero aqui, né, me despedir do pessoal do Instagram, dizer para você que Deus te abençoe grandemente, né? A nossa live aqui está curtinha porque a conexão vai cair, mas quero que Deus abençoe grandemente a sua vida. E se você quer continuar comigo para a gente encerrar a nossa conversa, eu mais uma vez convido você, corre lá para o YouTube, Adriane Valentim Oficial. Nós continuamos por lá. Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia. Deixa registrado aí, mulher, seja feliz. Amém? Que Deus te abençoe. Isso, nós continuamos aqui pelo YouTube, né? E eu quero aproveitar e fazer a leitura aqui, depois eu coloco lá no Instagram qual foi a leitura que nós fizemos. Então eu quero fazer essa leitura aqui, porque é a base dessa leitura que nós estamos nessa conversa. Então vamos lá. Minha leitura aqui de hoje, né? Como hoje é dia 18 e nós sempre falamos
sobre o capítulo daquele dia, inclusive no nosso devocional, né? Vou falar aqui para quem está chegando agora, quem não conhece o nosso trabalho devocional, todos os dias, de segunda a sexta-feira, nós temos um devocional diário, 7h30 da manhã, de forma online, pelo Meet e pelo YouTube. Então, você que ainda não conhece o nosso trabalho, você é mulher que deseja crescer, que deseja ser edificada, que deseja se fortalecer na palavra de Deus, você mulher que tem dificuldade de ter um devocional diário, puxa, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo parar para orar, então o convite para você, venha participar conosco dos nossos devocionais diários. Você pode nos encontrar pelo WhatsApp, né? Você pode ir ali no meu Instagram, ali você vai ver na minha bio, você clica na minha bio e você vai ser levado para outros lugares e em um deles você vai encontrar ali grupo de WhatsApp. E aí você clica ali e você vai poder entrar direto no nosso grupo de WhatsApp da comunidade Mulher Seja Feliz, onde nós transmitimos o nosso devocional diário. E na quinta-feira, exclusivamente, eu faço aqui uma live pelo Instagram e pelo YouTube. E hoje nós estamos aqui conversando sobre esse tema. Você tem uma faca e um remédio na sua boca. Qual deles você usa com mais frequência? E o texto que eu quero ler está lá em Provérbios, capítulo 18, e deixa eu só confirmar aqui. Provérbios, capítulo 18, a partir do versículo 21. O versículo 21. Eu quero ler em duas versões, porque eu acho que fica um pouquinho mais claro, né, para quem está ouvindo, para quem talvez não conhece a Bíblia ainda, quem não está tão familiarizado com ela. Então, por isso, eu gosto de ler nas duas versões, tá bom? Então, eu quero ler aqui primeiro nesta versão, que é João Ferreira de Almeida. Então, vamos lá. Se alguém puder, escreve aí para mim, por favor. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Pode deixar registrado aqui no chat, por favor, as mulheres que estão aí comigo, pode escrever para ficar registrado. O que diz Provérbios, capítulo 18, versículo 21? Ele diz assim, olha só que forte. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Vou repetir. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E agora eu quero ler aqui na versão da linguagem de hoje, né? Como eu disse, ela é um pouquinho mais clara. E ela diz assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Ou seja, aquilo que eu e você falamos, aquilo que nós expressamos por meio das nossas palavras, usando nossas palavras como uma faca para ferir, para matar alguém, ou usando as nossas palavras como um remédio para ajudar, para curar, para levantar alguém, isso vai voltar contra nós. Esse fruto que nós estamos dando para alguém, nós também vamos comer. E isso vai nos prejudicar ou vai abençoar a nossa vida. Até porque nós vivemos a lei da semeadura. O que nós plantamos, nós comemos. Então, da forma que eu trato as pessoas, geralmente eu sou tratada. Da forma que eu respeito as pessoas, geralmente eu vou ser respeitada. Então, nós temos que continuar aprendendo isso. Talvez você diga assim para mim, pastora, eu já sei disso, eu já tenho feito isso, glória a Deus por isso. Nós estamos aqui para continuar batendo nessa tecla e para nós continuarmos fazendo isso. E também para que a gente possa abençoar outras pessoas, né? Para que você possa ajudar outras mulheres, ajudar outras pessoas a fazer isso, a agir dessa forma. Porque isso é tão importante, como a gente viu ali, né, é um fruto que a gente vai comer, né, nós também vamos ser recompensados por isso, da forma que nós falamos, da forma que nós tratamos. Então, esse tema de hoje ele está baseado nessa palavra, que a vida e a morte está no poder da língua, o que nós declaramos, o que nós professamos, o que nós falamos para a vida das pessoas que estão ao nosso redor vai fazer toda a diferença. Né? A Lu colocou ali, a tia Valda também, que bom, tia Valda, que bom, Lu. E agora eu preciso aí da sua participação. Pastora Lucélia já colocou ali, a Lu também já colocou, né? Ela comentou ali que a mãe
Lógico que por falta de conhecimento, por falta de entendimento, gente, quero deixar uma coisa bem clara aqui, sabe, ninguém age dessa forma, como o exemplo que eu dei para desta mulher, desta mãe, que a mãe do Daniel, que obrigava ele a escrever palavras depreciativas sobre ele mesmo. Ninguém faz isso, né, de uma forma assim, pensando que ela realmente vai prejudicar. Porque se uma pessoa faz isso, é porque ela tem problema, ela só pode ter um transtorno. Então, ninguém, muitas vezes, que fala coisas ruins para os seus filhos, ela faz isso realmente querendo prejudicar. Muitas vezes ela faz isso no momento da ira, da raiva, ou porque foi o que ela recebeu. Eu não consigo dar amor se eu não recebi. Você tem dificuldades, talvez, de dar amor, de falar, de expressar, porque talvez você não recebeu. Então, nesse exemplo que a Lu colocou aqui, por exemplo, né, que a mãe acabava fazendo isso com a irmã mais velha, provavelmente ela também recebeu isso. Provavelmente ela também ouviu palavras depreciativas quando era pequena, palavras pesadas, palavras duras. E quando chegou a filha mais velha, porque a Lu é uma das filhas mais novas, e geralmente quem recebe toda a carga são os filhos mais velhos, a mãe acabou fazendo a mesma coisa. A mãe tinha as mesmas atitudes que ela via na avó ou na bisavó, você entende? Isso acontece muito, a gente repete padrões, padrões errados e padrões certos, né, então a gente tem que estar atento a isso. Então a Lu colocou ali, e a gente não está aqui para julgar a mãe, para julgar o pai, para dizer: "Nossa, meu pai foi terrível, foi uma pessoa", né, ou minha mãe. Não, gente, não é isso, mas a gente está aqui para a gente aprender. A partir de agora, a partir de hoje, o passado ficou para trás. Primeiro eu vou perdoar aquelas pessoas que talvez, sem saber, sem querer, proferiram palavras pesadas contra a minha pessoa e que me prejudicaram. Então vamos quebrar isso agora? Vamos perdoar. Eu decido perdoar e deixar o passado no passado. E a partir de hoje, eu decido começar uma nova história na minha casa e na minha família. Eu quero e eu decido usar as minhas palavras como um remédio para abençoar a vida daqueles que estão ao meu redor, daqueles que fazem parte da minha casa, e principalmente dos meus filhos e do meu esposo. Amém? Vamos concordar nisso? A pastora Lucélia colocou: quando criança eu lembro que me chamavam muito de seca, véia, e outro nome era sequela. Sai daqui, sequela. Era isso que lembro. Olha só, gente, são palavras que muitas vezes se ouve quando criança, né, se ouve lá fora, isso é o chamado bullying, né? Quantas crianças que hoje enfrentam bullying na escola com essas coisas? E hoje as palavras são até mais pesadas também, mas tem um peso muito maior quando você ouve essas palavras do pai, da mãe, ou dos irmãos que estão dentro da casa, sabe? Porque no começo, vamos dizer assim, no começo são palavras que você começa a se olhar e falar: "Nossa, estão me chamando", um exemplo da pastora Lucélia aqui, "estão me chamando de seca, de sequela", sabe, e a criança vai internalizando aquilo e ela vai se sentindo daquele jeito, e ela vai se sentindo feia, e aquilo vai gerando uma baixa autoestima nela, só que o que acontece? Aquilo não fica só no campo do consciente, aquilo passa para o inconsciente e começa a se tornar verdade, ainda que não seja uma verdade. Por isso que há esse risco, por isso que há esse perigo, porque quando a mãe e o pai estão bravos, ele fala coisas, ele professa, ele declara palavras que não são verdadeiras, mas porque ele está com raiva, porque ela está com raiva, mas a criança, ela não entende. Os psicólogos dizem, inclusive Augusto Cury já ouvi falar sobre isso, que a criança, ela não tem esse poder de discernir o que é verdade e o que é mentira. Na mente dela, ela vai acreditar naquilo. E principalmente por ser uma autoridade que está falando contra ela, ela recebe aquilo, ela guarda aquilo, ela internaliza aquilo e aquilo passa a ser uma verdade por toda a sua vida. Então, quando uma criança ouve do pai e da mãe esses tipos de palavra: "Você é muito seca", "Nossa, como você está feia", "Olha esse cabelo escorrido", "Nossa, você devia pentear esse cabelo", "Vai tomar um banho, você está fedida", "Você é porca", sabe? Isso tudo vai entrando no coração, porque novamente eu digo, são palavras que são repetidas. Não são palavras ditas uma vez ou outra, mas são palavras repetidas. Então entenda que a partir de hoje nós podemos decidir quebrar tudo isso
desculpa, e fazer diferente. Vamos fazer diferente com os nossos filhos, vamos fazer diferente com as pessoas que estão ao nosso redor, com a esposa, com o esposo, vamos decidir fazer diferente, sabe? Mesmo que, como eu disse, não é que a gente tem que tapar o sol com a peneira, eu não estou falando aqui que a gente tem que mentir, que a gente tem que dizer, por exemplo, assim, vamos dar um exemplo. O filho ou a filha está acima do peso, está gordinho, está gordinha. Primeiro lugar, que eu ouvi, inclusive, esses dias, uma psicóloga que trabalha com adolescentes, fantástica, recomendo ela, Renata Camargo, você pode seguir ela, muito boa, uma pessoa assim que ensina bastante sobre a adolescência. E uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, você tem um filho que está gordinho, que está acima do peso, uma filha que está acima do peso. Olha o cuidado. O que que acontece? Esse pai e essa mãe, quando vê o filho comendo, ele começa a falar: "Ai, você tá gordo. Olha, você vai ficar mais gorda. Você quer ficar buchuda? Você quer depois ouvir na escola os teus amiguinhos chamando você de gordo, de gorda? Então para de comer. Você come demais. Nossa, você parece que não pode ver, você não para de comer enquanto não vê o fim dessa comida? Você não vê que você tá gordo? Você não vê que você tá gorda?" Você já ouviu isso? Você já viu acontecer isso? Ou você vivenciou isso? Então tome cuidado para que não seja você a fazer isso com os teus filhos. Por quê? Primeiro, como disse essa psicóloga, quem é que compra a comida para esse filho? Quem é que compra as guloseimas? Quem é que compra a bolacha recheada? Quem é que compra o pão, o doce? É o próprio pai e a mãe. Então perceba como que a gente faz as coisas erradas. Aí o pai e a mãe compra, essa criança come, porque talvez ela até tenha um probleminha, uma dificuldade, ou realmente aprendeu que comer demais. E conforme você vai jogando essas palavras como faca, você está, ao invés de ajudando, você está prejudicando. Quanto mais você fala para essa criança, você está gorda, para de comer, que coisa feia. Olha, vão te chamar de gordo lá na escola. Depois, se fizerem bullying com você, você não vai reclamar para mim, porque você não para de comer. Isso não resolve. Entenda, gente, nós temos que mudar essa fala. Nós temos que usar essa fala para ajudá-los como um remédio. Dizer, filho, filha, fulano, nós vamos fazer o seguinte: você percebeu que você está comendo bastante? Você percebeu que você está comendo bastante lanche, né? A mãe compra, o pai compra para você, mas a partir de hoje nós vamos começar a mudar a nossa rotina, tá bom? Se eu comprava para você toda semana, agora vai ser de 15 dias. Eu sei que é ruim, eu sei que a gente gosta, a mãe também come, o pai também come, a gente também acaba adquirindo peso, mas eu não quero que você tenha que enfrentar isso na escola, isso não é bom para você, isso não é saudável. A mãe que é culpada porque está comprando muito doce para você, né? Mas vamos combinar? Eu vou diminuir. Então, entenda, você não precisa cortar de uma vez. Não queira ser radical, porque isso também não vai fazer bem para esse filho, para essa filha que está acostumada a comer 2, 3 pães. Isso não vai fazer bem. Não seja radical. Inclusive, essa orientação que essa psicóloga entrega. Muito bom, né? Como eu disse, Renata Camargo. Se alguém quiser colocar aí no chat para mim, por favor, pode colocar psicóloga para adolescentes Renata Camargo. Eu recomendo. Maravilhoso as lives dela. Então, não seja radical, não corte no extremo. Vai tirando aos poucos. Então, perceba que muitas vezes o maior problema não é o filho, não é a filha, somos nós. E conforme as palavras que nós usamos, ou nós vamos ajudar, ou nós vamos prejudicar de vez. Ou nós vamos acabar levando esse filho e essa filha para um extremo, sabe? De ficar deprimido, de ficar chateado com ele mesmo. Porque se esse filho, se essa filha não se sente seguro com a mãe, com o pai, com as palavras que nós proferimos, ele vai ter muito problema. Nós podemos gerar transtorno na vida daqueles que estão ao nosso redor, deste marido, dessa esposa, desses filhos, sabe? Então, o nosso papel aqui na Terra é facilitar a vida deles, é abençoar a vida deles, usar as nossas palavras como um remédio para apoiá-los, para ajudá-los, para declarar palavras de elogio, dizer mesmo para esse filho, para essa filha, que talvez está um pouquinho acima do peso, sabe, dizer: "Filho, você tá lindo, você tá linda, mas você precisa baixar um pouco o peso, e eu vou te ajudar. Vamos se ajudar? Você me ajuda e eu te ajudo. Olha só,
eu vou parar de fazer aquelas pipoca doce que você gosta, tá bom? Não vou parar com tudo, mas assim, vamos diminuir? Olha, como você está comendo 3 pão, vamos diminuir? Começa a comer 2, tá bom? A mãe vai te ajudar. Eu não vou comprar mais tanto pão, vou diminuir um pouco. Vamos parar com o refrigerante? Quando a gente vê que está difícil, a gente vai e compra. Ou vamos decidir que a gente só vai tomar um refrigerante quando a gente for na casa de alguém, ou quando a gente for comer uma pizza, né? Quando a gente estiver comemorando um aniversário, vamos combinar assim, sabe? Tem formas da gente fazer. A gente pode decidir usar as palavras como um remédio, a orientação, o conselho, sabe? Livrar os nossos filhos do bullying lá fora por causa das palavras que nós falamos dentro de casa. Isso é tão bonito, isso é tão lindo, é tão maravilhoso, a gente tem essa oportunidade. E olha só, as mulheres estão aqui compartilhando, né? A Lúcia, a Valda colocou o versículo de hoje, Provérbios capítulo 18, versículo 21, grava isso na sua mente, no seu coração. A Sidneia compartilhou ali, pastora, meus pais não usavam palavras pesadas com os filhos, mas eu uso essa faca comigo mesma. Olha que interessante. Olha que interessante. Não uso com minha filha e meu esposo, mas uso essa faca comigo, me cobro muito. Isso pode estar relacionado ao seu perfil, Sidneia, ou talvez uma cobrança que você sentia lá na infância, sem perceber. Sabe, às vezes a gente também vive isso. Os pais não usam as palavras como faca, ou seja, não proferem palavras pesadas. Mas às vezes os nossos pais, eles acabam cobrando sem perceber, mas também usando palavras de que nós sejamos muito corretos, muito certos. Talvez pessoas que têm um tipo de perfil perfeccionista, sabe, aquela pessoa que quer que seja tudo certinho, e quando a gente cresce, muitas vezes, dessa forma, a gente se torna essa pessoa que se cobra demais. Inclusive, o Augusto Cury fala sobre essa questão, né, que uma pessoa que se cobra demais, ela não consegue estar feliz, porque você nunca vai estar bem para você mesmo. Então, você precisa eliminar isso da sua vida. Comece por poucas coisas, comece com detalhes pequenos, né? Quando você observa que você está se cobrando demais, olhe para você mesmo com um olhar de amor, né? Professe palavras para você como um remédio, sabe? E isso que a Cigineia levantou, essa questão é verdadeira, muita gente faz isso. Quer ver um exemplo? Como a gente usa muitas vezes essa faca contra nós? Vamos supor lá que estamos numa mesa e eu fui colocar um suco para mim no copo e eu derrubei. E aí o que que eu faço? Nossa, mas é burra mesmo. Ai, Adriane, como você é burra, de novo. É exatamente isso. É falar palavras pesadas contra a minha própria pessoa. Isso é prejudicial. Só que isso, gente, eu lembro novamente, tem alguma raiz lá dentro, tem alguma coisa no meu subconsciente que me faz falar contra mim mesma, eu me depreciar, eu me prejudicar. Vamos decidir a partir de hoje fazer diferente. Quando vier isso na sua mente, Sidneia, filtra, filtra e fala: não, não, eu não vou falar essas palavras porque eu não sou essa pessoa, eu não sou essa burra, eu não sou essa incapaz, eu não faço tudo errado. Olha quanta coisa eu faço certo, olha para as coisas boas que você faz, a boa mãe que você é, a esposa dedicada que você é, trabalhadora, guerreira, forte. E novamente eu falo aqui, né, gente, como é importante a gente, quando a gente fazia nos nossos devocionais, né, as mulheres que estavam comigo há mais tempo, lembram quando a gente fazia, nós fazíamos esse trabalho, essa atividade, validando umas às outras. Olha como é importante, sabe? Isso fez tanta diferença na nossa vida, né? Até se as mulheres puderem comentar aqui, né? Como fez diferença na tua vida? Isso foi bom para você, Tia Valda, Lu, outras mulheres que participaram conosco, Andréia. Nós fazíamos a validação, sabe? Realmente para reforçar quem nós somos, a nossa identidade diante de Deus e diante de nós, né? E isso vai quebrando essas coisas, como a Sidneia falou, né? Usar essa faca contra nós mesmos. Não, não, Sidneia, não, nenhuma mulher faça isso. Vamos usar palavras como remédio para nós, sabe? Lembrar da identidade que nós temos, como o Senhor nos vê, como Ele nos ama, e você também deve se amar e se valorizar, né? A tia Valda colocou ali. Já faz muitos anos que ouvi uma mensagem sobre este versículo com o pastor da minha igreja, José Carlos Pezzini. Ficou tatuado em meu coração.
apesar de que eu já tinha consciência disso. Que lindo, né, tia Valda? Realmente, são aprendizados, sempre vai reforçando, sempre vai, trazendo mais e mais informações, mais e mais conhecimento, e como a tia Valda falou, é uma tatuagem mesmo que a gente grava no coração. Palavras, palavras podem ser facas ou podem ser remédios, palavras que trazem vida ou morte. Nós temos poder, entenda isso, nós temos poder, nossas palavras têm poder para abençoar ou prejudicar as pessoas. Né, a tia Valda colocou lá, obrigada tia Valda, psicóloga Renata Camargo, é isso mesmo. Colocou verdade, né, daquilo que nós fizemos por muito tempo nos nossos devocionais. Quem sabe um dia da semana a gente possa retomar isso, né? Porque requer um pouquinho mais de tempo, né? Então nós fazíamos a validação e nós também fazíamos a nossa gratidão. Gente, foi um tempo sensacional também, né? A tia Valda colocou lá, muito bom e gratificante. Pastora Lucélia, não sabia escrever valores para mim mesma. Aprendi no devocional, foi muito bom para mim. É isso aí, é o testemunho da pastora Lucélia. Então, Sidney, eu recomendo para você, escreva palavras de valor para você mesmo. Sabe esse testemunho que eu contei desse menino? Foi nessa época, quando nós estávamos fazendo isso, nós fazíamos totalmente o contrário. Nós usávamos o caderno, que era o nosso caderno de atividades, e todo dia nós escrevíamos: eu sou linda, eu sou filha de Deus, eu sou valorosa, eu sou preciosa. Nós escrevíamos assim, né, todos os dias e depois ainda nós complementávamos falando umas para as outras, né? Eu dizia, você quer falar alguma coisa para alguém? E ali alguém abria a câmera, né, a tia Valda sempre foi uma das que fazia isso, né, a pastora Lucélia lembra, né, até no comecinho, a pastora Lucélia se sentia um pouquinho desconfortável, não é, pastora? Porque parece tão ruim ouvir palavras assim de mim, parece que eu tô, sabe, sou autossuficiente falando de mim mesma, mas não é isso. Não é isso, isso diz respeito ao valor que você tem. E a tia Valda mesmo falava, a Lu também sempre falava, né, pastora Lucélia, você é linda, pastora Lucélia, você é guerreira. E isso, sabe, nossa, nos fortalece. É diferente de você querer mexer com o ego de alguém, ou você falar uma coisa que é mentira, não é isso. Mas é você reforçar aquilo que você é diante de Deus. E nós fizemos isso, isso é muito bom. Então, Sidney, eu recomendo você pega um caderno, escreve ali caderno da Sidneia e todo dia pelo menos 5 qualidades você vai colocar ao seu respeito. Não tem problema se você repetir. Tem dias que vai vir outras coisas. E faça isso, use suas palavras como um remédio para você mesma. É para você mesma, você é amada de Deus, sim. Você é importante para Deus, sim. Tia Valda colocou lá, a pastora Lucélia colocou verdade. É isso mesmo, né, pastora? Tia Valda colocou, eu sempre uso a validação quando vou mandar uma mensagem. É, isso ficou muito gravado na nossa mente, né? A Sidneia colocou, obrigada, pastora, vocês são bênção em minha vida. Você é uma bênção, Sidneia. E você precisa reconhecer isso e declarar para você, eu sou uma bênção como mãe, como esposa, como serva de Deus, né? Vou fazer. Que bom, Sidney, que bom. E quem sabe a gente vai retomar isso nos devocionais, tá? Até vou deixar aqui essa perguntinha. O que que você acha, Lúcia, Valda, Sidneia, Andréia, pastora Lucélia e tantas outras que podem talvez ver esse vídeo depois? Você deseja que a gente retome aí essa validação nos devocionais? Fala aí para mim. Se sim, deixa o seu joinha, seu like aqui. Aliás, dá um like aí, porque isso é importante, tá bom? O YouTube entende que a nossa conversa está sendo bem importante, então deixa o like aí, gente, por favor, né? Coloca um like aí, mas também escreve aí para mim no chat. Vamos voltar com a nossa validação? Se você concorda, diz assim, sim, vamos voltar. Ou sim, validação. Validação, ok. Vai colocando aí para mim entender, tá bom? A tia Valda colocou lá para nós sobre a psicóloga Renata Camargo. Gente, eu super recomendo. Eu só não coloquei no grupo, né? Tem coisas que eu penso muito em colocar no grupo, porque é vídeo, e eu não quero deixar o grupo muito carregado, sabe? Mas a Renata Camargo foi uma psicóloga que eu encontrei procurando sobre assuntos de adolescente. Como eu digo, eu tenho uma adolescente, então eu quero informações sobre ela, e eu fui procurar. E
sabe, achei sensacional essa psicóloga Renata Camargo, ela fala de coisas objetivas, de coisas que a gente vive com pré-adolescente, com adolescente, então é muito legal, inclusive ela faz encontros online com adolescentes, né, e eu ainda estou ouvindo ela e vou descobrindo mais coisas, mas é muito bom, tá. Olá, a tia Valda colocou, a Lu colocou, né, a pastora a tia Valda colocou. Ainda mais eu coruja, isso mesmo, se eu deixar a pastora Lucélia encabulada. É verdade, né, tia Valda. A pastora Lucélia ficava meio assim: "Será? Será que eu sou tudo isso?". Mas aos poucos, né, Deus foi realmente trabalhando no coração da pastora Lucélia e ela viu como ela era valorosa, como ela é valorosa. Fez muita diferença ali, né, a gente sentiu isso também, e ela também, né. E a tia Valda sempre muito carinhosa, sempre muito abençoadora. A Lu também, eram sempre as primeiras, né: "Eu quero validar", né, e abençoando as nossas vidas, né. A Lu colocou: "Sidneia, você é linda amiga, preciosa, amorosa, feliz", olha que legal, né. A Lu colocou: "Vamos fazer sim pastora, é gostoso receber também", é verdade. É verdade, legal Lu, obrigada aí por compartilhar, né. Quem mais aí vai colocar, né, tia Valda, pastora Lucélia, coloca aí, se vocês querem voltar à validação, a gente vai retomar isso, que realmente é muito importante. E, finalizando, essa validação, ela é esse remédio. As nossas palavras podem ser usadas como um remédio que apoiam, que compreendem, que ajudam, que levantam, que fortalece o próximo, fortalece as pessoas que estão ao nosso redor, fortalece aqueles que estão perto de nós, aqueles que estão longe de nós, sabe? E fortalece a nós mesmos, porque o texto fala sobre isso, que essas palavras que são proferidas, elas são o fruto que nós vamos comer. Nós vamos comer desse fruto. Então, esse fruto, né, de usar as palavras como um remédio é um fruto saudável, é um fruto que vai abençoar tanto a vida daqueles que estão conosco, como nós mesmas. Aleluia. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigada, parabéns por vocês que decidiram estar aqui, a todos que estiveram pelo Instagram também, que você tenha um excelente dia, né, a tia Valda colocou também, vamos voltar sim à validação, a pastora Lucélia colocou um sim lá também, que bom, que bom. Então nós vamos fazer isso num dia da semana, né, para a gente procurar deixar os outros dias para outras coisas, nós vamos decidir aí um dia da semana e a gente vai fazer. E também, se for preciso, a gente faz os outros dias, não tem problema. Realmente é muito bom, mas ó, já separa o seu caderninho aí, tá? Ó, a Sidneia já vai comprar um caderninho lá, escrevendo lá, né, Sidneia, caderno da Sidneia, caderno de validação ou caderno de atividades, porque a gente pode separar um dia para fazer a validação e um dia para fazer os motivos de gratidão, que também foi muito sensacional esse tempo que nós fizemos. Faz com que a gente comece, né, ou continue sempre pensando nessa gratidão, sempre vivendo a gratidão. Faz com que o nosso coração, né, e a nossa mente trabalhe nisso, gratidão, gratidão. Todos os dias temos gratidão pelo nosso Deus, pela vida, por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. Amém? Então, mais uma vez eu digo aí para você, né, pode deixar aí nos comentários, mulher seja feliz, não esquece de deixar o seu like, porque isso é muito importante, e também compartilhe esse vídeo, tá? Você pode, depois que terminar essa live, compartilhar. Abençoe a vida de outras mulheres. Você pode chamar a atenção delas falando assim: daí, amiga, as suas palavras têm sido faca ou remédio? Né? Ela já vai pensar: ué, como assim? Como assim, menina, que você está falando faca ou remédio? E assim a gente chama a atenção aí das pessoas, do pessoal, tá bom? E convida ela para assistir essa live. Que Deus abençoe. Então vamos lá, a gente não pode terminar sem falar a nossa frase, né? Isso aí, ó, a mulherada já tá colocando lá, ó, mulher seja feliz. Isso aí, Lu. Vamos lá então, você pode ir colocando aí, eu falo para vocês e vocês falam para mim, no 13 então, tá bom? Vamos lá. E hoje à noite, eu não sei se eu vou conseguir abrir a sala do devocional, a pastora Florinda, né, agora está bem envolvida com os trabalhos da igreja, e louvado seja Deus por isso, que o Senhor continue abençoando grandemente a vida dela ali, toda a quarta igreja, todo o pessoal, né? Um beijo, aliás, para todos vocês, tá bom? Da quarta igreja que nós amamos de
sabe? Nossa, muito, muito mesmo, né? Então a pastora Florinda não consegue mais abrir as salas na quinta-feira e eu também devido, né, às nossas demandas aqui e também eu preciso dar uma atenção para minha casa, para minha filha, para o meu esposo, né? Então nem sempre eu vou conseguir abrir as quintas-feiras, tá bom? Mas deixa eu falar para vocês, amanhã a Eridiane vai trazer uma palavra sobre uma personagem bíblica de manhã e no período da noite, tá bom? Não perca, participe conosco. Vamos lá então? Isso aí. A Lu já colocou Mulher Seja Feliz, a Sidneia, a tia Valda, a pastora Lucélia, a tia Valda colocou assim: quero pedir orações para o filhinho do amigo do meu sobrinho André, de Rondônia. Gustavo está com a mesma situação do Ravi. Ai, que dozinho, né, tia Valda? Vamos orar agora, então. Gustavo, então, é o filho do amigo do meu sobrinho. O sobrinho é André de Rondônia e o filho desse amigo do sobrinho chama-se Gustavo. Vamos orar por esta criança, por este pequenininho. Né? Se você quer deixar também ali no chat, gente, pode colocar ali, dá tempo, enquanto isso eu vou tomar uma água, você escreve ali. Se tem mais algum pedido de oração, tá? Se não, quero interceder por você, né? E é claro, a gente vai orando, né, pelos motivos que eu vou lembrando aqui, e quero pedir a sua ajuda em oração pela dona Zélia, que eu coloquei lá no grupo, que é a mãe da Aline Chamberlain, ela, né, aí de Campo Mourão, a Lu também conhece ela, e a mãe, ela teve uma pneumonia, e depois agravou, acabou indo aí para Santa Casa, não tinha lugar, precisavam colocar ela na UTI, não tinha lugar, e foi levada para Goiôerê. Por que que agravou? Porque daí o processo do pulmão começou a mexer com o coração. Ela já tem provavelmente um problema no coração, e o coração dela agora descobriram que está inchado. Então a Aline me mandou um áudio chorando, tadinha, né? Dá uma dó. As duas vezes que eu falei com ela, ela chorando, né? Enfim, né? A mãezinha, então vamos orar, tá bom? Peço a sua ajuda. André tem experiência dos pedidos que sempre ele me pede. Que legal, tia Valda. Que bênção, né? Deus é bom demais. Aleluia. Gustavo tem 3 aninhos e teve um derrame pleural. Misericórdia. Misericórdia. Então você que está aqui vai me ajudar aí nessa oração, tá bem? Vamos lá então? Vamos orar e falar com o Senhor. Deus bendito e poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por este tempo de conversa, por esse tempo, Senhor, de alguns minutos aqui, Senhor, passamos um pouquinho de uma hora, mas somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigada, Pai, por podermos conversar, por podermos dialogar, por podermos, Senhor, falar da Tua palavra de uma forma tão preciosa, tão linda, porque ela é preciosa e linda, e nós desejamos aprender mais. Obrigada, Senhor, por cuidar de nós. Obrigada por nos amar tanto, Senhor. Obrigada, Senhor amado, por deixar esse manual tão rico, tão precioso para o nosso crescimento e nosso desenvolvimento, Pai. E eu te agradeço, Senhor, por cada um que participou pelo Instagram, aqui no YouTube, Pai, por cada mulher que continua aqui até o final, que a tua bênção, que a tua graça se estenda sobre cada família, em nome de Jesus, Senhor. E nós queremos interceder aqui, Senhor amado, por este pequeno, Senhor amado, pelo Gustavo, Senhor, essa criança de 3 aninhos, Pai, que é, Senhor, filho de um amigo do André, que é o sobrinho da tia Valda. Meu Deus, Pai. Eles são lá de Rondônia e nós queremos interceder agora juntas, unidas, Pai, clamarmos ao Senhor, unirmos a nossa fé e as nossas forças no Senhor, pedir por esse menino, meu Deus, tira ele dessa situação, meu Pai, traz cura sobre ele, Pai, traz restauração nos pulmãozinhos dele, Pai, que o pulmãozinho dele seja restaurado, que ele receba um pulmão novo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, tira, Senhor Gustavo, dessa situação, leva ele para casa curado, sarado, Pai, liberta o Gustavo, meu Deus, de toda infecção, inflamação, bactéria, em nome do Senhor Jesus, Pai. Também a dona Zélia, Pai, te pedimos, Pai, que o coração dela desinche, que ele volte ao normal, que ela fique bem, que o pulmão seja restaurado e ela possa voltar para casa livre e liberta, em nome de Jesus, Pai. Assim intercedemos por todos os pedidos que estão sendo lembrados agora, que a tua poderosa mão alcance cada família aqui representada, também a minha família. Eu oro pelo meu filho, a minha nora. Peço a tua bênção sobre a vida deles, Pai. Sobre a vida da minha filha Esther, do meu esposo, Senhor. Guarda-nos, protege-nos em ti, Pai. E ajuda-nos, Pai, dando-nos as estratégias
estratégias, Pai, dando-nos a direção, Senhor, e a orientação com relação ao trabalho, ao ministério, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas aqui, para a tua igreja. O rebanho é teu, Pai, os filhos são teus, Pai, nós só somos os mordomos e queremos fazer da melhor forma possível, Pai. Abençoa-nos, Senhor. E a cada uma aqui, Pai, cada igreja aqui representada, da tia Valda, da pastora Lucélia, da Lu, da Sidneia, da Andréia, de todos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Mulher, seja feliz. E nós vamos encerrar falando essa frase. Tá bom? Vamos lá então no 3. 1, 2 e 3. Mulher, seja feliz. Mulher, seja feliz. E que Deus abençoe vocês, amadas. Tenham um excelente dia. Eu também vou colocar lá, ó, para vocês, tá bom? Para deixar aí registrado. Mulher, seja feliz. Tá bom? Um beijão para vocês. Mais uma vez, muito obrigada por estarem comigo aqui até o final. Um excelente dia. E nos encontramos amanhã, então, às 7h30, junto com a Eridiane, para aprendermos mais um pouquinho sobre uma personagem da Bíblia. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Obrigada, tia Valda. Coração assim, né, tia Valda? Beijo. Beijo para vocês. Fique com Deus.